Oi, som. Boa noite, irmãos. Estava meio gripado, né? Garganta um pouco inflamada, mas depois de cantar a plenos pulmões, né? Realmente está mais difícil, né? Eu vou chegar até o final. É só 1h30 de pregação hoje, vai ser um pouco mais rápido que o de costume. E vai dar certo, no final tudo dá certo. Irmãos, graças a Deus, mais um privilégio que temos de estar aqui na casa do Senhor, podendo adorar o único Deus vivo e verdadeiro. E nessa noite eu gostaria de meditar num texto no Evangelho de João. Peço que você abra sua Bíblia comigo, em João, no capítulo de número 14. João, capítulo 14, a partir do versículo de número 16. Jesus promete outro Consolador. Irmãos, acharam? João 14, 16? Eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que essas coisas que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração e não se atemorize. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração e vamos pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite, por intermédio da sua santa e bendita palavra. Pedir que o nosso irmão Eliel nos conduza nessa oração, nesse momento. Vamos orar? Amém. Irmãos, a palavra paz é uma palavra muito presente no mundo. Muitas pessoas falam sobre paz. Muitos países ou nações, inclusive, elas buscam paz através da guerra. Muitas pessoas, elas buscam a paz e elas colocam a sua paz de uma maneira extremamente condicionada às circunstâncias da vida. Na verdade, às vezes as pessoas falam assim: poxa, hoje eu estou em paz. Aí um vai e cai de cama, né, gripado, né? Aí você fala: acabou a paz. Aí quando a pessoa melhora, toma um remédio, aí a esposa fica gripada. Aí você fala: acabou a paz de novo. Aí quando os dois estão bem, curados, aí o primeiro filho fica gripado. Aí você fala: poxa, acabou a paz de novo. Porque para as pessoas é muito comum nós pensarmos o conceito de paz à luz das condições e das circunstâncias da vida, do momento em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas, inclusive, se perguntam: quando que eu vou ter paz? Não é verdade? Você já se fez essa pergunta? Parece que eu não consigo ter paz. Parece que tem sempre alguma coisa me incomodando. Parece que tem sempre alguma coisa ali. Quando penso que tudo vai ficar em paz, aí tudo desanda. E muitos falam: quando que eu vou ter paz? A Bíblia, irmãos, ela fala sobre paz.
Mas a paz que a Bíblia nos traz como ensinamento nessa noite é uma paz um pouco diferente da que esse mundo ensina, porque é uma paz que somente o Senhor pode conceder aos seus filhos. É uma paz que de fato invade o nosso ser e o nosso coração e nos faz viver felizes, ainda que num contexto de tribulação e angústia. E Jesus aqui ele está ensinando sobre a paz. Mas por que esse texto está aqui? Por que Jesus justamente aqui está falando para os seus discípulos, eu deixo a minha paz para vocês. Eu não dou a minha paz como o mundo dá. Por que Jesus está falando aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize aqui? Por que será? É porque, irmãos, o nosso Senhor Jesus estava a poucas horas da cruz. Ele estava já em Jerusalém, já havia se reunido no cenáculo com seus discípulos, e ele estava a poucas horas de ir para o Getsêmani, onde ele faria aquela oração ao Pai, onde a sua alma fica profundamente angustiada, e ele sabia que a sua morte naquela cruz estava próxima, estava a poucas horas de se oferecer por nós naquela cruz. E o Senhor Jesus, irmãos, que ama os seus discípulos, os seus amigos, porque ele chega no final e fala assim, eu não chamo mais vocês de servos, porque os servos não sabem o que faz o seu Senhor, mas eu tenho chamado vocês de amigos. E Jesus estava caminhando ali com seus discípulos, e ele sabia que muito provavelmente, quando seus discípulos o vissem sendo preso, quando seus discípulos o vissem naquela cruz, eles ficariam perplexos, eles ficariam confusos, eles ficariam tristes, e possivelmente também eles abandonariam o Senhor. O que de fato eles fizeram. Então Jesus aqui, ele está trazendo palavras de consolo e de conforto para os seus discípulos que passariam por aquela situação. Jesus seria morto na cruz. E Jesus estava preparando os seus discípulos para esse momento. E mesmo tendo preparado os seus discípulos, nós conhecemos a história, sabemos que não foi nada fácil para eles. Não é verdade? Primeiro, eles abandonaram o Senhor. Todos abandonaram o Senhor. Eles ficaram tão perplexos que eles fugiram. Eles chegaram numa sala, estavam presos, eles fecharam as portas com ferrolhos. Chegou um determinado momento que eles estavam tão aflitos e pensando que tudo aquilo havia acabado, que eles falavam assim, vamos pescar, vamos voltar a trabalhar, porque Jesus já foi. E foi difícil, mesmo assim, o Senhor Jesus faz questão de prepará-los. E quando chega em Atos capítulo 1, capítulo 2, quando cumpre-se a promessa que Jesus faz, inclusive nesse texto, os discípulos entenderam. Agora nós entendemos, Jesus foi, mas ele continua presente, não mais corporalmente, mas agora por meio do seu Espírito Santo. E ele escreve, irmãos, ele vai falar aqui sobre a verdadeira paz. E é essa paz que Deus quer para a nossa vida. Que possamos sair daqui, irmãos, diante da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo, com o nosso coração cheio de paz no Senhor. Então, talvez os irmãos estejam se perguntando, então, pastor, como que eu posso desfrutar dessa paz? Talvez aqui alguns irmãos estejam aqui com a vida toda atribulada, toda cheia de problemas, de tribulações, de lutas, de enfermidades, de conta para pagar. Talvez a mente de alguns aqui já esteja amanhã, na segunda-feira, lá no trabalho, ou enviando currículo atrás de emprego, ou então de tantas dificuldades, tantas lutas e tantos problemas. Como então, irmãos, nós podemos desfrutar da verdadeira paz que somente Deus pode dar à luz desse texto? Em primeiro lugar, irmãos, entendendo que nós não estamos sozinhos. Entendendo que nós não estamos sozinhos. Versículo 16, até o versículo 19 do texto que nós lemos. Jesus preparando os seus discípulos para aquele momento que viria, ele disse, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê, irmãos? Outro, o que está escrito aí na sua Bíblia? Consolador. Quem é esse Consolador aqui? O Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo, olha, vocês não ficarão sozinhos. Interessante que o próprio Jesus, ele era Consolador. Porque ele diz, olha, eu vou enviar
outro Consolador, porque Jesus já estava ali consolando e confortando os seus discípulos. Ele rogaria ao Pai, e diz mais, a fim de que esteja para sempre convosco. Sabe por quanto tempo o Senhor estará conosco? Sabe? Para sempre, irmãos. O Senhor sempre estará conosco. Nunca Deus vai nos desamparar. E ele fala, ó, eu vou. E de fato ele foi, mas ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o seu Espírito Santo. E ele continua presente em nossas vidas, todos os dias. Isso não é razão para termos paz na nossa vida e desfrutarmos dessa paz, saber que o Senhor está conosco em todo o tempo. Diz mais, o Espírito da verdade, que o versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará onde, irmãos? Em vós. Ele não apenas está conosco, mas ele habita em nós. O próprio Deus, o Espírito Santo de Deus, habita em nós. É por isso que você nunca vai estar sozinho. É por isso que você nunca estará desamparado. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E você sempre terá um maravilhoso Consolador na sua vida. E Jesus, no versículo 18, ele diz, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Jesus foi para o Pai. Ficamos sozinhos? Não. Ele enviou o seu Espírito Santo. Mas nós ainda veremos o nosso Salvador face a face. Porque ele disse, olha, eu voltarei para vocês. Vocês nunca vão estar sozinhos. Porque o Senhor teu Deus, ele é contigo, diz o profeta, por onde quer que andares. Jesus nos promete, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É por isso que nós podemos desfrutar da paz de Deus. Nos momentos de angústia, de tribulação, lembre-se, Deus está com você. Ele está do seu lado. Ele jamais vai nos desamparar. Talvez os seus amigos te desamparem. Talvez as pessoas que vocês mais amem desamparem vocês. Mas Deus jamais fará isso, porque Ele habita em você. E Ele estará sempre conosco. Como não ser tomado pela paz de Deus, irmãos? Entendendo que esse Deus está conosco em todos os momentos. Não estamos sozinhos, porque entendemos que nós seremos guiados pelo Senhor e pelo seu Espírito, versículo 25 e 26. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, quem é Ele? O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo estará sempre ministrando ao nosso coração por meio da palavra de Deus, nos fazendo lembrar, eu estou com você. Nos fazendo lembrar que o Senhor cuida da gente. Nos fazendo lembrar que nós nunca estaremos sozinhos nesse mundo, porque o Senhor todos os dias estará conosco. Não podemos esquecer da promessa de Deus, que as suas misericórdias se renovarão todos os dias sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é fiel, porque o Senhor nos ama, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso. E eu gosto muito, irmãos, do Salmo 139, dos versículos 7 a 10, que diz assim, o salmista diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Esse mesmo Espírito que habita em mim e habita em você. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor sustentará as nossas vidas até o final, irmãos, porque Ele nos ama. Não é porque a gente é forte, é porque Ele é forte. Não é porque nós amamos, mas é porque Ele nos amou primeiro e sempre estará conosco todos os dias. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas a mão do Senhor é de me guiar, e a tua destra me susterá. A ideia da destra aqui é de poder.
na verdade, da mão direita, do braço direito, ou seja, nós seremos sempre guiados e cuidados pelo poder de Deus. Nós somos fracos, mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, está conosco todos os dias. Pastor, amanhã o Senhor estará comigo? Sim. Tem certeza, pastor? Tenho. Como é que o senhor tem certeza? Porque nenhuma promessa de Deus deixou de se cumprir nessa palavra aqui. O Senhor está conosco. Então nós desfrutamos da paz de Deus. Quando nós entendemos isto, o Senhor está conosco. Então, ainda que seja no pior momento da sua vida, nunca esqueça disso. O Senhor está com você. O Senhor estará do seu lado. O Senhor te tomará pela mão e cuidará de você todos os dias. Isso é promessa de Deus. Em segundo lugar, como podemos desfrutar da verdadeira paz? Vivendo conforme a palavra de Deus. Vivendo conforme a palavra de Deus. Observe os versículos 23 e 24 do texto que nós lemos. Ele diz: respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, leiam comigo, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos, quando nós vivemos a palavra de Deus, a paz de Deus invade a nossa vida. É por isso, irmãos, que essa palavra é tão preciosa para nós. Porque essa palavra, irmãos, ela nos sustenta. Essa palavra, ela é alimento para as nossas almas. Essa palavra que nos conduz no caminho da vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Nós precisamos da palavra, e o Senhor está dizendo aqui, quem me ama, guarda a minha palavra. Se você de fato quer desfrutar da paz de Deus na sua vida, guarde a palavra de Deus, viva de acordo com a vontade de Deus revelada na Escritura. Porque a Escritura vai nos ensinando que o Senhor abençoa e enche o nosso coração de paz quando nós amamos e guardamos a sua palavra. Ele diz: quais os resultados da vida, na vida de alguém que vive a sua palavra? Ele diz no texto que nós lemos: e o meu Pai o amará. Ou seja, aquela pessoa que ama e vive a palavra de Deus, ela é amada por Deus. E ser amado por Deus não significa apenas que o Senhor nos salvou em Cristo, significa isso também, mas significa que esse Deus cuidará de nós. Porque o amor de Deus, ele não é um amor apenas teórico, é um amor demonstrado na prática. Quer uma prova do amor de Deus? Você está vivo. Você está aqui nessa noite. Quer uma prova do amor de Deus? Olha a família maravilhosa que Deus te deu. Olha os filhos maravilhosos que o Senhor te deu. Olha a igreja maravilhosa que o Senhor te deu. Tudo isso é prova do amor de Deus. Esse Deus que nos dá o pão de cada dia. Esse Deus que nos dá um teto sobre as nossas cabeças, uma cama, uma rede para nós dormirmos. É um Deus que cuida. Quando nós amamos a palavra de Deus, irmãos, diz: e o meu Pai o amará. E viveremos para ele, Jesus diz. A ideia é assim: eu e o meu Pai, nós vamos viver para essa pessoa que guarda a minha palavra. Irmãos, Deus cuida de nós individualmente. Deus conhece cada um de nós que está aqui, pessoalmente, intimamente. Uma vez assistindo um filme, alguém fala de Deus para um jovem, e esse jovem, passando por muitas lutas, muitos problemas, ele responde assim: se há um Deus por aí, ele não se importa comigo, porque eu sou cheio de problemas, e ele não está nem aí para os meus problemas. Mas Deus nos vê, irmãos, individualmente, porque as nossas lutas e os nossos problemas não são para destruir a nossa vida, mas é para Deus tratar as nossas vidas. É para o Senhor nos ensinar que nós precisamos depender dEle, porque Ele, de fato, é quem tem cuidado de nós. Ele é quem cuida, Ele é quem nos sustenta. Nós só estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus.
pelo amor de Deus, pela bondade de Deus. Ainda diz mais, aquele que ouve a palavra e guarda a palavra, ele diz, e faremos nele morada. Ou seja, Deus está dizendo, o meu Espírito habitará nessa pessoa e vai guiar essas pessoas. Mas diz, aquele que não ouve a palavra de Deus, esse não ama a Deus. Ele diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E nós precisamos, irmãos, diante da palavra de Deus, nessa noite, fazer uma reflexão sobre as nossas próprias vidas e pensarmos, que tipo de vida eu tenho vivido? Será que eu tenho vivido a palavra de Deus? Se você colocar nessa noite a palavra de Deus e a sua vida do lado da palavra de Deus, você poderá dizer para o Senhor, Senhor, estou tentando, Senhor. Estou tentando, estou lutando para viver a Tua palavra. Eu amo a Tua palavra, eu quero viver e eu estou tentando viver por ela. Porque quem ama o Senhor, irmãos, guarda a Sua palavra. Jesus disse, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Ouve a palavra de Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus revelada na Escritura, duas coisas podem estar acontecendo. Ou você está em pecado diante de Deus, porque não viver a Escritura é pecado, ou você, de fato, não é verdadeiramente convertido ao Senhor. Independente das duas coisas, essa noite pode ser uma noite de uma mudança na sua vida. De nós nos voltarmos para o Senhor, nos voltarmos para a Sua palavra e falar, Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Eu quero amar ao Senhor de todo o meu coração. Irmãos, quando nós não vivemos a palavra, nós não temos paz na nossa vida. Porque é a palavra de Deus quem há de nos sustentar todos os dias. É a palavra de Deus que nos dá força. É a palavra de Deus que nos anima, que nos consola, que nos conforta, que nos alimenta. Pensando nisso, eu lembrei logo do texto de Números, capítulo 13 e capítulo 14. O que diz lá? Lembra do texto dos 12 espias? Que são enviados para espiar a terra, um texto que fala muito comigo da Escritura. Deus disse, subam e possuam a terra. Era a palavra de Deus. O povo que amava a Deus, se estivesse amando ao Senhor, teria falado, sim, Senhor, vamos subir e possuir a terra. Irmãos, a terra mana leite e mel. Trouxeram um cacho de uva carregado por várias pessoas. Uma terra belíssima, o povo estava diante da bênção da terra prometida. Mas a ordem de Deus era, subam e possuam a terra. E o povo disse, não, é melhor a gente mandar alguém para dar uma olhada. Num ato de extrema incredulidade, vamos mandar os espias, pega um de cada tribo, vamos ver como é que é lá, né? Não vamos ser precipitados. Na verdade, não era zelo. Na verdade, não era precaução, era incredulidade. Eles não obedeceram a palavra de Deus e 10 dos espias voltaram e falaram assim, Moisés, a terra é boa, mas a gente não pode ir com esse povo lá não. Tem até gigante lá, como se o gigante fosse alguma coisa diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Um gigante é pó, irmãos, para Deus, é criatura. E o povo desobedeceu a Deus. E Deus falou assim, por causa da desobediência de vocês, os 40 dias que vocês ficaram no deserto, vai ser 40 anos peregrinando pelo deserto. E tem mais, toda essa geração incrédula vai morrer no deserto. De 20 anos para cima, só Josué e Calebe que creram na promessa de Deus, que amam ao Senhor e confiaram na palavra de Deus. Eles falaram, vamos irmãos, Deus nos deu essa terra, é só obedecer. Está aí, é só conquistar. E o povo desobedece a Deus e Deus fala, olha, eu vou derramar a minha ira sobre vocês. E aí o povo, então nós vamos subir. O povo disse literalmente assim, nós vamos subir. Já que o Senhor vai mandar a gente 40 anos para o deserto, vamos subir. Aí Deus fala, não subam mais, porque eu não estou mais no meio de vocês. E o que o povo fez? Obedeceu? Desobedeceu de novo. E o povo subiu, irmãos, e foi duramente envergonhado diante do exército inimigo. Por quê, irmãos? A palavra de Deus não é para ser contrariada, é para ser obedecida.
Quem ama a Deus, ama também a sua palavra, porque a palavra de Deus é que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você não quer andar em trevas, você precisa viver de acordo com esta palavra. Se você quer viver para a glória de Deus, amando a Deus, desfrutando da paz de Deus, você precisa da palavra de Deus. É Jesus que está dizendo, não sou eu. Quem me ama, guardará a minha palavra. É a palavra de Deus que nos garante, irmãos, que nós teremos a paz de Deus, que excede todo entendimento. Sempre que o povo estava vivendo, veja a história da Bíblia, leia a Bíblia toda, preste atenção nos detalhes e você vai perceber que todas as vezes que o povo ama a Deus e a sua palavra, o povo vive em paz. Vive em paz dos seus inimigos. Vive em paz. Por quê, irmãos? Porque Deus garante a paz do seu povo que o ama e que o obedece e que ama a sua palavra. Por isso tem prazer na lei do Senhor. Diz a Escritura. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Em terceiro e último lugar, irmãos, para terminar a introdução da mensagem. Tá bom? Como podemos desfrutar da paz verdadeira? Em terceiro lugar, entendendo que a verdadeira paz somente Cristo pode dar. A verdadeira paz somente Cristo pode dar. Versículo 27. Vamos ler todos juntos, meus irmãos, esse versículo? Diz a palavra assim, leiamos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por que a paz de Jesus não é igual à paz do mundo? É porque a paz do mundo, irmãos, ela é condicionada pelas situações. Ela é condicionada pelas circunstâncias da vida. Então, se está tudo dando bem, se está tudo dando certo, se naqueles momentos raríssimos você olha a sua conta bancária e tem um número verde, azul embaixo, depois do final do mês, você fala assim, agora eu estou em paz. Mas quando chega aquele vermelho, né, com um número grande, né, você fala assim, acabou a paz. Muitas pessoas nesse mundo buscam a paz no dinheiro e elas não conseguem encontrar. Você sabia que as pessoas que mais tomam antidepressivos são pessoas que têm dinheiro? Sabe por quê, irmãos? Porque elas conseguem tanto dinheiro e quando chega lá elas veem que aquele dinheiro não traz a verdadeira paz que elas querem. Muitas pessoas acham que a verdadeira paz está nos seus bens materiais. Eu só vou ter paz no dia que eu sair do aluguel. Estamos juntos no aluguel aí. Eu só vou ter paz no dia que eu sair do aluguel. No dia que eu tiver minha casa própria. E aí Deus vai, você tem a casa própria e você fala assim, por que eu não tenho paz? Aí você fala assim, não, mas no dia que eu tiver um bom emprego, que eu tiver um status na sociedade, ou um carro novo, eu vou ter paz. E as pessoas acham que conquistando essas coisas elas terão paz. E quando elas conquistam, elas ainda veem assim, está faltando alguma coisa, eu não tenho paz. E qualquer coisa de adversidade que chega, destrói completamente a paz que existia. Por quê? Porque a paz do mundo, ela é condicionada pelas circunstâncias da vida. Mas a paz de Deus, irmãos, a paz de Deus, é a paz que excede todo o entendimento. Porque a paz de Deus, preste atenção, ela não é condicionada pelas circunstâncias da vida. Eu posso sentir e desfrutar da paz de Deus, mesmo nos piores momentos da minha vida. É a paz de Deus, por isso que Jesus fala, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Irmãos, é essa paz que eu quero para a minha vida. Não vou lá dou como a dá o mundo. E ele diz, não se turbe ou não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí você fala, pastor, mas você conhece alguém que sentiu paz nos dias mais terríveis da sua vida? Claro, muitos de nós. E eu gostaria de falar, talvez já tenham falado dele, sobre Horácio Spafford. Já falei sobre ele, né? Quem não ouviu vai ouvir a primeira vez, né?
Era um advogado dos Estados Unidos, de Nova York, né? Depois mudou-se para Chicago, no ano de 1800 e alguma coisa. Esse homem era um presbiteriano, tá vendo? Presbiteriano, já casado com a sua esposa, chamava-se Ana. E Horácio teve 5 filhos. Deus o abençoou com 5 filhos, um menino e 4 meninas. Os Estados Unidos, irmãos, no ano de 1871, sofreu um dos maiores incêndios da sua história. Muitas pessoas morreram e milhares de pessoas ficaram sem nada, perderam tudo. E Horácio e a sua esposa passaram anos, como eles tinham um pouco mais, ajudando muitas famílias a se erguerem. Mas aquele já foi um primeiro baque, porque ele também perdeu quase tudo. Perdeu muito do que ele tinha, dos seus bens. Seu filho mais novo, seu único filho, homem, aos 3, 4 anos de idade, foi vitimado por uma febre inicialmente, ficou doente e chegou a falecer. Um filho de 3, 4 anos de idade. Querendo fugir de toda essa situação, ele resolve viajar de navio para a Europa com a sua esposa Ana e suas 4 filhas. Então ele vai de Chicago até Nova York para de lá pegar um navio. Fugindo, ele disse, olha, vamos aproveitar que vamos à Europa, vamos participar de uma cruzada evangelista, daquele famoso evangelista chamado Moody, você já deve ter ouvido falar sobre ele. E eles chegam a Nova York, devido a uma série de problemas relacionados ao trabalho, ele não pôde embarcar com a sua esposa e as suas filhas. E elas foram na frente, ele disse, ó, encontro vocês depois. E no meio do caminho, irmãos, no meio da viagem, o navio com a sua esposa e as suas filhas se chocaram com outro navio inglês. Em cerca de 12 minutos, o navio afundou. Suas 4 filhas morreram. Somente a sua esposa se salvou. Ela chega até a Europa, ela manda, um bilhete, para ele, e uma das frases, a frase mais marcante do bilhete é: salva, porém, sozinha. Pensa no coração desse pai, dessa mãe, que perderam 5 filhos de uma maneira tão trágica. Ele pega o primeiro navio de Nova York, vai encontrar-se com a sua esposa na Europa, e quando ele estava mais ou menos numa determinada região, numa determinada parte da viagem, o comandante o chama e fala assim: Horácio, foi mais ou menos nessa região onde aconteceu o acidente. O coração daquele homem ficou despedaçado, irmãos. Ele havia perdido naquela região as suas filhas. E aí Horácio entra na sua cabine, e sabe o que ele escreve? O hino que nós cantamos hoje, o hino 108, chamado Aflição e Paz. E Horácio escreve assim, só a primeira estrofe e o refrão: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber. O que ele escreve? Que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aquele homem, no pior momento da sua vida, ele sentiu paz no seu coração. Essa é a paz que Deus dá, irmãos. Que mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida, você pode falar a plenos pulmões: eu sou feliz porque eu tenho Deus na minha vida. Eu sou feliz porque é o Senhor que governa. O Senhor que tem as nossas vidas em suas mãos é o meu Deus. E Ele sabe o que é melhor para mim. E Ele sabe o que é melhor para nós. Irmãos, essa é a paz de Cristo, que nós podemos sentir em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos felizes, quando tudo está dando bem, e também quando tudo está dando mal. E a palavra de Jesus para nós é: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe, não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, nós temos Deus na nossa vida, então não há o que temer. Nós temos Deus na nossa vida, então nós já sabemos como vai acabar a nossa história. Nós sabemos como será o nosso final, será glorioso com Cristo. Nós nunca deixaremos de pertencer a Cristo. Diz a Escritura: quer vivamos ou morramos, nós somos do Senhor. Estamos nas mãos do Senhor. E eu lembro, irmãos, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu lembro de Jesus naquele barco, quase a naufragar com os discípulos.
aquela tempestade terrível, horrenda. E os discípulos vão acordar Jesus. Jesus está dormindo no meio daquela tempestade. E eles vão acordar Jesus e falam assim: Senhor, tu não te importas que nós pereçamos? A gente está quase para morrer, o Senhor está dormindo, será que o Senhor não se importa com a gente? Quantas vezes a gente perguntou já isso para Deus? Senhor, o Senhor não se importa com os meus problemas? O Senhor não se importa, Senhor, com a enfermidade? O Senhor não importa, Senhor, com o desemprego? O Senhor não importa com as lutas? O Senhor não se importa com a minha família que está destruída? O Senhor não se importa com o meu relacionamento com os meus filhos? O Senhor não se importa, Senhor? E Jesus fala: por que vocês têm uma fé tão pequena? Eles só esqueceram de um pequeno detalhe, irmãos. Quem estava naquele barco era o próprio Deus encarnado. Eles estavam seguros e não sabiam. Estavam na presença de Jesus. Nada ia acontecer a eles, porque Deus está no controle, irmãos. O guarda de Israel, diz o salmista, que ele não dorme, que ele não descansa, ele não tira férias. E às vezes, irmãos, nós nos perturbamos exageradamente. Nós temos medo, porque esquecemos quem está no barco da nossa vida. Quem está na nossa vida, irmãos, é o Senhor Jesus Cristo, que cuida da gente, que se importa com a gente. Não há o que temer. Salmo capítulo 37, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Com o Senhor, irmãos, não há o que temer. Deus está conosco. Filipenses capítulo 4, versículo 7, quando o Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele a nossa ansiedade, de orar a Ele, para que não andemos ansiosos, buscar ao Senhor em oração. E Ele diz, Filipenses capítulo 4, versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, estará com vocês. Essa é a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que essa paz inunde a nossa vida nessa noite. Que possamos viver confiados nela, que possamos descansar o nosso coração no Senhor e desfrutar da sua paz. Primeiro entendendo que nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Depois entendendo que nós precisamos amar a sua palavra. E depois entendendo, irmãos, que a paz de Cristo, ela independe das situações da vida. Você está vivendo o pior momento da sua vida, diga: Senhor, eu sou feliz, porque eu tenho o Senhor na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo derrame a sua paz em nossa vida, em nosso coração nessa noite. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor, nesse momento, que derrame a sua paz na nossa vida. Amém, queridos? Que toda honra e toda glória sempre sejam dados ao Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor tem sido e pelo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Vamos caminhar debaixo da paz de Deus, amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Roguemos a Deus: vem, Senhor, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo. Esse povo é você, querido. Dá-nos seu amor, dá-nos sua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória? E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem, derrama a paz. Vamos cantar do início, irmão. Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu.
amor, dá-nos tua força, pra que tentações não venham a nos desviar. E a glória, e a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. e a glória seja dada a ti, Senhor.